Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz, paz, alegria aí ao seu coração, muita luz e paz e alegria para sua vida. Hoje é domingo, dia especial, né, gente? Dia de muitas pessoas descansarem, refletirem, e também dia das pílulas, se você sabe, para você que me escuta nos domingos, eu sempre deixo pílulas especialíssimas, uma forma de homenagear quem não nos abandona, mesmo nos domingos de manhã, né? Ou durante o dia, né? Tem gente que vai escutando aí, principalmente o pessoal do exterior, por causa do fuso horário, no decorrer do dia. Mas enfim, hoje eu queria conversar com vocês a respeito da teoria da integridade do inconsciente. Olha que interessante, hein? Essa teoria, ela foi elaborada por ninguém mais, ninguém menos que Carl Gustavo Jung, um dos maiores psiquiatras da história, e ela explica muito dos conflitos que muitos de nós têm vivenciado. Bem, deixa eu começar por aqui. Você já deve ter notado que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não quer, não é? A gente acaba tendo comportamentos que não deseja, e sempre a gente fala que é difícil mudar. Acho que isso não é novidade para ninguém. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fala: não, mudar é fácil, né? Não, não tem problema, é sempre tudo muito tranquilo. A gente se esquece que nós temos uma mente inconsciente que tem regras próprias, tem uma linguagem própria e uma forma própria de trabalhar. E no inconsciente, gente, a regra principal é manter a estrutura do nosso ser funcionando. Então, o inconsciente ele se utiliza de estratégias que, dentro das possibilidades dele, vão ser úteis para nos auxiliar. Só que não necessariamente na nossa vida cotidiana essas estratégias são as mais prazerosas. Entende a ideia? Vou te dar um exemplo. Vocês já ouviram falar nas sombras? Né? Muitas pessoas falam, hoje se tornou um processo até muito popular, falar essa sua sombra. O que é uma sombra? A sombra é um impulso que a gente retém, né? Que a gente guarda, né? Normalmente por ter vergonha, porque não é algo que socialmente é aceitável no inconsciente. Então o inconsciente aceita isso. Então vamos imaginar que você é uma pessoa que vive num ambiente em que as pessoas são saudáveis, tranquilas, respeitosas, você tem uma sombra de autoritarismo. Então você sabe que você tem uma tendência a querer mandar em todo mundo, e é uma coisa louca, mas se você mostrar isso, as pessoas vão te criticar, vão te prejudicar de alguma forma e tal. Então, de repente, você se envergonha, talvez, dessa questão, porque você quer ser uma pessoa boa e generosa. Então, você cria uma sombra. Então, vai lá para o inconsciente, sabe? Essa sua visão autoritária. E cedo ou tarde, ela acaba se manifestando em algum momento. É assim, por exemplo, com a questão de impulsos sexuais. Não é? Às vezes a pessoa tem um desejo muito mais exacerbado do que ela julga ser saudável. E assim com muitas outras coisas, né? Com vaidades, né? Com outras questões que depois a gente pode voltar a conversar, as invejas e assim por diante. Mas o inconsciente, ele tem um desejo de que a nossa vida funcione. Então, a sua mente, vamos colocar dessa forma, ela trabalha para que você consiga lidar com as suas sombras e para que você consiga fazer o melhor possível para ser feliz aqui na Terra. Então, muitas vezes, o nosso inconsciente, ele pode fazer, repito, estratégias funcionarem que não são saudáveis, mas porque dentro dele, ele acredita que se ele fizer isso, ele vai ajudar a chamar a sua atenção para você voltar a ficar íntegro. Olha como isso é profundo que eu estou te falando. Te dar um exemplo. Vocês já ouviram falar de pessoas que criam suas próprias doenças? Uhum. Muita gente cria doença. Não estou falando que ela está fingindo. Não, a pessoa literalmente ela fica doente. Mas é uma doença desnecessária. É uma enfermidade que ela mesma cria. O inconsciente dela cria. Ela acaba ficando doente porque ela tem um benefício social. Quando ela está doente, alguém presta atenção nela. Quando ela está doente, alguém sempre pergunta por ela. E quando ela não está doente, ninguém pergunta nada. Então, inconscientemente, ela percebe: opa, se eu ficar doente, eu pago um preço, mas eu recebo carinho e atenção. Se eu sou uma pessoa carente, entende? Então, talvez seja o que eu preciso. Aí o inconsciente vai criar essa doença para que eu viva esse processo, mas no final das contas eu preciso aprender que isso não é saudável para poder mostrar para o meu inconsciente que eu posso ser uma pessoa plena, sabe, sanar as minhas necessidades íntimas, né, de afeto, de carinho e de amor, sem necessariamente me entregar a esses impulsos. Gente, esse é um tema muito profundo. Eu nem de longe espero esgotar ele aqui na pílula em 5, 6 minutos. Mas o meu ponto aqui, principal, em relação ao evangélico, acho que é o que mais importa para todo mundo, é cuidado com aquilo que você nega. Porque por mais que o nosso inconsciente ele tenha o desejo de que a gente seja uma pessoa íntegra, no sentido de sermos saudáveis, mental, física, emocional e espiritualmente,
As regras que ele se utiliza dependem muito dos estímulos que a gente joga para ele. Então, se você é uma pessoa pessimista, negativa, ele vai usar de linguagem pessimista e negativa para interpretar o mundo ao seu redor. Entende? Se você é uma pessoa que vai aos poucos alimentando o seu inconsciente com positividade, com bom ânimo, com alegria, com fé, isso também vai se tornar o quê? O instrumento, a linguagem dele para ajudar você a lidar com os problemas da vida. Então, cuidado, porque às vezes a gente nega que a gente precisa melhorar. A gente nega que tem que fazer reforma íntima. Às vezes a gente nega e tudo que você nega aumenta. Tudo que você resiste, persiste. Guarda essa frase. Tudo que você resiste, persiste. Isso é básico no inconsciente. É por isso que tem tanta gente hoje prisioneira da ansiedade, ainda do luto, do medo, da insegurança, são as dores da alma, né? Das angústias, das tristezas, apegado ao passado, com medo do futuro, uma mente altamente ansiosa. Por quê? Você ainda não está inteiro. Né? Você precisa entender essas estratégias que o inconsciente se utiliza para você falar a linguagem dele para aprender a se tornar uma pessoa mais inteira. Faz sentido? Mas fica tranquilo que eu vou te ajudar a fazer isso se você quiser. Já já eu vou trazer para vocês uma maratona linda sobre as dores da alma. O pessoal do Evangelho na sexta-feira amou essa perspectiva. Nós vamos trazer para vocês, eu vou trazer notícia essa semana para a gente poder estudar mais os assuntos, né, relativos às emoções, ao nosso inconsciente, para a gente se libertar. Você concorda? Porque senão não adianta, né? A gente acaba ficando escravo de si mesmo. Tá bom? Mas que Deus te abençoe e te proteja. Hoje à noite estamos lá no Sheila, né? Com muito carinho em Belo Horizonte. Amanhã de manhã, 6h40, começa o Evangelho no Lar. Especialíssimo de manhã, essa semana toda aí de manhã, para a gente aproveitar a Semana Santa. E amanhã à noite, claro, né? No nosso Código da Prosperidade, vamos estudar as cartas de Chico Xavier e falar um pouquinho da sua mediunidade santificada, né? Que sempre inspira todos nós. Olha que final de semana, início de semana recheado de coisa boa. Então ajuda a gente a compartilhar as pílulas inspiradoras do bem, tá bom? E não esquece de baixar o aplicativo não. Amanhã tem pílula inédita em inglês no aplicativo e em espanhol também para vocês. Beijo grande, gente! Fiquem com Deus, o aplicativo é o IRM Oficial. Até breve! Até muito, muito breve. Ô, meus amigos queridos, e se vocês gostaram dessa pílula inspiradora do bem aqui no nosso YouTube, eu queria te fazer um convite especial para você clicar no link abaixo e entrar num grupo exclusivo do WhatsApp para que você receba as pílulas todos os dias, tanto diurna quanto noturna, porque não sei se você sabe, são 2 vezes por dia que eu gravo a noturna, inclusive respondo perguntas. E para ajudar você a mergulhar ainda mais na sua espiritualidade, ao entrar no nosso grupo, você vai ter acesso a um e-book sobre como alcançar o seu eu sagrado. É um presente nosso carinhoso para você que quer se espiritualizar cada vez mais, tá bom? É só procurar na descrição aqui do vídeo e eu aguardo você no nosso super grupo exclusivo do WhatsApp. Namastê!